Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas eu quero te convocar, te intimar para que você assista esse vídeo até o final, por favor. Talvez esse vídeo possa te ajudar em um crescimento intelectual, em um crescimento humano, como você nunca teve qualquer tipo de ajuda. Então fique aqui até o final. Não tem como tomar um café, né? Vai ser um pouco longo, talvez 5, 10 minutos, não mais do que isso. E eu quero intitular esse vídeo como coleguismo, hombridade, responsabilidade, reciprocidade entre colegas da profissão, ou colegas, parceiros ou amigos, enfim, como você quiser, ou como você achar melhor que poderia encaixar sobre o que vou dizer agora. Vou discorrer a minha fala nesse vídeo. Pois bem, eu quero me basear nas palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, eu sou um cristão protestante e eu tenho a Bíblia como o meu referencial. E talvez você esteja estranhando a minha maneira de falar hoje, estou um pouco cansado, mas eu precisava trazer isso para você. Me lembra uma história, a história de José. Eu não sei se você já leu a Sagrada Escritura. José era o filho mais novo de seu pai, onde tinha outros demais, mas José era um homem que foi escolhido, um jovem que foi escolhido por Deus. E dentro da sua própria casa, ele era perseguido pelos seus próprios irmãos, ao ponto de ser vendido por eles, ao ponto de trazer a notícia para os seus pais em que ele havia sido morto, destroçado pelo um animal silvestre, pelo urso, enfim. E o que eu quero dizer com isso é que muitos de nós, às vezes, estamos sendo os irmãos de José na vida dos nossos colegas de profissão, na vida dos nossos amigos de profissão. E quando eu falo de profissão, eu não falo só da nossa categoria de advogados, eu falo de todas as categorias, exceto a da medicina. Há quem diz, eu ouvi esses dias, que nosso Conselho Federal deveria ser presidido pelo Conselho Federal de Medicina, por conta da unidade que eles pregam, por conta do companheirismo que eles pregam, por conta de não se permitirem falar mal um do outro. Diferente um pouco dessa nossa vaidade que nós temos no meio da nossa advocacia. Embora sermos a instituição que mais tem poder para intervir em qualquer circunstância, no legislativo, no executivo, enfim, não vem o caso esse mérito do que acabei de falar. O fato é que muitos de nós estamos sendo os irmãos de José. Muitos de nós estamos sendo Judas Iscariote, que andava com Jesus, o Judas traidor, que andava com Jesus, falava com Jesus, estava com Jesus, caminhava com Jesus e traiu Jesus. Mesmo na última Santa Ceia, Jesus, sabendo ali, utilizando os atributos de Deus, porque ele não estava como Deus, Jesus nunca veio na terra como Deus, ele veio como homem. Ele estava ali com atributos de Deus e foi revelado que havia um traidor naquela mesa e que esse traidor comeria do pão e beberia do cálice juntamente com Jesus Cristo. Era Judas, pois Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas. E muitos de nós estamos vendendo os nossos colegas, estamos vendendo os nossos amigos na advocacia por tão pouco. Talvez não nos tenha oferecido sequer moedas, mas de que modo eu estou vendendo o meu amigo? De que modo eu estou vendendo o meu colega quando eu falo mal dele, quando eu critico ele,
quando eu acho que ele deveria fazer Y ou A, mas não falo para ele, eu espalho esse burburinho entre os colegas. Quando eu tomo partidos dos quais não são meus, dos quais eu não tenho permissão para tomar. E é claro que isso, a tendência é trazer desunião. Por que aí eu trago a nossa memória, por que o Nelson Williams é o maior advogado da América Latina, empreendedor, e o primeiro advogado que saiu na Forbes como empreendedor jurídico? Porque ele não tinha tempo e não tem tempo para ficar falando mal dos amiguinhos. Ele não tem tempo para ficar julgando os amiguinhos. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de juiz? Eu me lembro de uma certa feita em que levaram uma mulher que foi pega em adultério, e esta mulher foi levada para Jesus pelos fariseus. Fariseus esses que faziam as mesmas práticas que praticavam as mesmas práticas que ela foi pega em flagrante. Diferente é porque eles faziam nas escondidas, e à época ela deveria ser predejada pela lei de Moisés, porque a lei naquela época em que Jesus veio à terra era o que prevalecia. Exatamente. Só que quando chegaram com aquela mulher perante Jesus, Jesus de forma muito sábia olhou para todos e disse assim: olha, vocês que se julgam, se acham julgadores, isso eu estou traduzindo para vocês em minhas palavras, tá? Vocês que se acham julgadores, que se acham tão correto, já que vocês trouxe essa mulher para que eu julgasse, então quem não tem pecado, quem não tem erros, faça o seguinte, que lance a primeira pedra. Graças a Deus que aquelas pessoas se conscientizaram e perceberam que todos eles eram pecadores, que todos eles erravam. E quantas vezes nós temos jogado pedras em amigos, em colegas, mesmo sabendo que nós erramos, mesmo sabendo que estamos cheios de problemas, estamos errando, mas estamos querendo condenar um colega que talvez faz muito menos do que nós estamos fazendo, que talvez errou muito menos do que nós erramos. E quantas vezes queremos condenar os nossos colegas que de fato ele não errou, ele não praticou, porque não conhecemos a sua história, não conhecemos a sua essência. Da mesma forma foi os irmãos de Davi. Davi, quando foi escolhido para ser rei, os seus irmãos, todos eles ficaram enciumados, todos eles não queriam que Davi fosse rei, porque eles não conheciam a história de Davi enquanto estava pastoreando. Davi conseguiu rasgar um urso ao meio, Davi conseguiu fazer proezas em nome de Deus, empoderado do Espírito de Deus, para defender a ovelha do seu pai. Assim deveríamos ser nós. Salomão chegou a dizer, olha, em todo tempo se ama um amigo e na angústia se nasce um irmão. Querendo dizer que nós temos que amarmos os nossos amigos, amarmos os nossos colegas, e no tempo da dificuldade nós temos que sermos uma base para ele, e não aquela pessoa que difama o seu nome, e não aquela pessoa que procura chegar para outro colega, cuidado com fulano, cuidado com Beltrano. Beltrano sempre tem uma conduta tal, tem uma conduta Y, não sabendo eles, né, que nós já temos conhecimento também da sua história, o que não nos dá o direito de espalharmos ou de criarmos situações em que poderá, em algum momento, colocar o colega em uma situação difícil. Já pararam para pensar se de fato nós, que falamos tanto de unidade, que falamos tanto que é nosso conselho, que nós que somos advogados, fôssemos unidos como deveríamos ser? Nós só pregamos sobre isso, mas não queremos viver sobre isso. Pelo contrário, nós estamos em busca de erros dos nossos colegas para poder utilizar em momentos oportunos. Nós estamos em erros de nossos colegas para podermos utilizarmos em desfavor a ele. Que vergonha é isso para nós. Me faz lembrar de Daniel. Os seus próprios amigos os colocaram na cova dos leões.
mas Deus estava com ele. Lembra de uma coisa, quando Deus está contigo, não adianta o amigo querer te colocar na cova dos leões, não adianta o amigo querer te colocar na fornalha, não adianta o amigo querer te colocar em situação difícil, porque Deus está contigo, Deus está te guardando, Ele é a pessoa que está te olhando lá de cima, então não adianta. E o que eu trago para vocês, o que eu trago para nós, é esse momento de reflexão, esse momento que nós temos que pensar até onde vale a pena termos um colega para podermos trazer mais informações deles. Se eu não posso falar bem deste colega, eu não falo nada. E é claro que isso serve para ambos, serve para mim, serve para você, porque de quando em vez eu também falo mal de um colega. O que não pode acontecer é você falar mal desse colega para demais pessoas no propósito de difamá-lo. E é claro que a gente precisa estar nos corrigindo dia após dia. E eu tento fazer isso, tento ser sincero, tento mandar real. Meu pai me criou e eu fui criado com o seguinte conceito: fale a verdade, seja direto. Eu sou filho de nordestinos, criado por nordestinos, com a cultura nordestina, que sempre procurou falar a verdade, que sempre procurou mandar a real, sem mimimi, enfim, a verdade às vezes pode doer, mas a mentira dói muito mais quando descoberta. Então, para que nós possamos sermos realmente aquilo que nós sempre almejamos sermos, que é ser unidos. Quando nossos colegas têm as suas prerrogativas violadas, os seus direitos violados, muitos de nós ficamos de braços cruzados, muitos de nós vemos as redes sociais e só falamos e falamos e falamos e ninguém se une. Nós somos quase 1,5 milhão de advogados. Imagine esse tanto de advogados unidos, prontos para combater as injustiças junto ao judiciário. Imagine os quase 90 mil advogados de Brasília entrando no judiciário para brigar por uma causa de um cliente, para brigar por uma prerrogativa de um colega advogado que foi violada. Imagine esses advogados, todos eles empenhados a brigar pela injustiça que estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas não, nós não estamos interessados porque nós temos medos. Nós não estamos interessados em defender os direitos daqueles que não têm voz. Nós somos os postulantes, nós somos aqueles que damos voz a quem não tem voz. Nós somos aqueles que brigamos pelos direitos daqueles que não têm condições de brigar. Nós somos aqueles que lutamos pela justiça daqueles em que a justiça não enxerga. Nós somos aqueles que provocamos a justiça a enxergar o direito de quem tem direito. Mas até quando nós vamos permanecendo desunidos? Até quando a política institucional ela vai nos separar? Até quando o colega que tem mais vantagem, digamos assim, vantagem porque ele começou primeiro do que eu, vantagem porque ele começou à frente, porque ele está à frente do que o meu escritório, e vamos tratar isso com indiferença, e por esse motivo é o motivo que eu tenho para falar mal dele. Lembra de uma coisa, galera, o melhor é servir. Jesus falou que nós precisamos servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio servir. Prova disso que ele lavou os pés dos seus discípulos em total demonstração, melhor falando, de humildade, de servir, de serviço. Até quando eu e você vamos permitirmos, queremos ser superiores? Nós somos todos iguais, nós temos as mesmas formações, nós temos os mesmos conhecimentos, claro que ambos em diferenças, em caminhos, em direito, né? Especializado à parte, um direito tributário, outro criminal, enfim. O fato é que
Nós estamos aqui para servir a sociedade, nós estamos aqui para servir os colegas advogados. Então, tenhamos essa consciência, por favor, pessoal. Por favor. Quem vos fala é uma pessoa que já teve as suas prerrogativas violadas e eu não tive ninguém para brigar por mim. Quem vos fala é uma pessoa que já foi totalmente difamado, caluniado, tentaram destruir a minha imagem. E eu não tive colega nenhum para me defender. O único defensor que eu tive foi Deus, foi a minha esposa, que sempre acreditou em mim. E eu estou aqui para dizer isso para vocês porque eu estou vendo cada dia os colegas se degradando um ao outro, colegas nos procurando para saber qual é o erro que fulano cometeu, qual é o erro que Beltrano cometeu, qual o erro que ciclano tem para que ele possa ter uma carta na manga para no momento certo lançar contra ele. Que política suja, que política devastadora, que política baixa. Quando se falta argumento, é natural queremos utilizarmos de forma baixa, de forma sem escrúpulo. E principalmente, a grande maioria dos colegas são cristãos. Não foi esse ensinamento que Jesus deixou para nós, galera. Não foi esse ensinamento que Jesus deixou para nós. Nós somos advogados. Nós somos o elo entre a justiça e o direito. Nós somos aqueles que estamos prontos para lutar pelos direitos dos nossos clientes. Quando no nosso ato de solenidade, nós fizemos uma promessa. E essa promessa eu não me lembro que estava no contexto, em algum momento, em falar mal um do outro. Se você não pode falar bem, não fale mal. Não se assente à mesa daqueles que falem mal dos amigos. Não se assente à mesa daqueles que falem mal dos colegas de profissão. Não se assente à mesa daqueles que não podem agregar. Por isso fica aqui nesses quase 18 minutos, para que você possa refletir sobre o que nós estamos fazendo. E se nós não melhorarmos a nossa categoria, ela tende sim a piorar. A distância é nós fazer com que nós advogados começamos a degradarmos ou piorarmos essa degradação um com o outro, porque é o que eu tenho visto. E olha que eu não estou só envolvido no contexto da seccional de Brasília, eu estou envolvido em contexto de outras seccionais também. Mas trago a vocês e peço encarecidamente, vamos nos unir. Vamos ser pessoas que tenhamos essa união. Uma rede, ela é mais forte do que um só. A Bíblia diz que a corda de 3 dobra, ela é mais difícil de romper. Jesus falou, vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Pelo contrário, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos fazendo diferente. Nós estamos tentando derrubar os nossos irmãos. Quando eles caem, nós estamos pisando em cima. Nós não estamos fazendo como o bom samaritano, que ao encontrar aquele homem derrubado, machucado à beira da estrada, passaram várias pessoas, inclusive homens que se diziam religiosos, passaram várias pessoas por ele e ali ele ficou gemendo, até apareceu o bom samaritano para pegá-lo, para levá-lo para casa, para tratá-lo, para cuidar. Isso não se trata de estar visionando o que você vai receber. Eu sempre digo isso. Quando me oferece algo, eu falo, gente, eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para servir. Porque a minha recompensa, ela vem do alto, a minha recompensa, ela vem de Deus. Então, pensa sobre isso. Se possível for, divulga esse vídeo entre os grupos. Divulga esse vídeo entre os amigos. Fica aqui essas palavras. Fica aqui, talvez, esse meu desabafo, para que nós possamos ter unidade, para que nós possamos sermos unidos, para que nós possamos respeitar uns aos outros, para que nós não venhamos julgar os nossos amigos, julguemos a nós mesmos quando nós olhamos no espelho.
A pessoa que nós temos que julgar é exatamente a quem você está olhando no espelho. Não foi lhe concedido o direito de julgar ninguém. Não foi lhe concedido o direito de tão pouco julgar e de tão pouco condenar. Então, julgue a você mesmo. Para finalizar, a Bíblia diz: com a mesma medida que nós somos medidos, nós seremos medidos. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Se você não quer ser julgado, não julgue. Você não foi constituído para ser julgado. Até onde eu saiba, você é advogado. E advogado, ele não julga, ele defende. Advogado, ele não condena, ele defende, ele absolve. Advogado, ele luta pelos direitos, ele luta para que haja justiça e não injustiça. E falar mal um do outro é sim uma injustiça, talvez muitas das vezes irreparável, porque de quem você está falando mal muitas das vezes não vai conseguir falar a sua verdade, porque existe dois lados, o lado da verdade e o lado da mentira. Você colocar o lado da mídia, né? Que também é mentira. Mas enfim, que Deus abençoe a sua vida. Esse não é mais um episódio direto ao ponto, e sim uma realidade em que estamos vivendo. Vamos nos unir, vamos sermos força. O nosso Brasil precisa de nós. O nosso Brasil precisa de mim, o nosso Brasil precisa de você, doutor. O nosso Brasil precisa de nós, advogados, para combater as injustiças que o próprio judiciário tem feito. Por isso digo a vocês, vamos nos unir, vamos ser mais fortes, vamos utilizar aquele jargão que a união faz a força, embora fazer também açúcar. Vamos utilizar esse jargão, vamos sermos unidos, vamos esquecer as indiferenças, vamos esquecer os problemas que ambos têm, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, um feliz Dia dos Pais. Eu vou deixar esse vídeo gravado no meu canal do YouTube e vou deixar, não sei se ele vai caber aqui no Instagram, mas se couber, ele também vai ficar no Instagram. Que Deus te abençoe.